Olá, alunos! Nessa aula nós vamos descobrir, tá, como é que se calcula o seno de 30, 45 e 60. É bom deixar claro para vocês o seguinte, tá, pessoal? Basta que vocês memorizem esses resultados, né? Que o seno de 30 vale meio, que o seno de 45 é a raiz quadrada de 2 sobre 2, que o seno de 60 é a raiz quadrada de 3 sobre 2 e assim por diante, certo? Mas você vai e fala assim, professor, eu tô curioso. De onde é que surgiram esses valores, né? Como é que se chegou a esses resultados, né? Por que eu sei que o seno de 30 vale meio? Por que eu sei que o seno de 45 vale raiz quadrada de 2 sobre 2? Então, nós vamos demonstrar aqui, né, os ângulos notáveis, tá, pessoal? Para o seno, o cosseno e a tangente aí, tá, pessoal? De 30, 45 e 60, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos deletar esse negócio aqui e vamos para os nossos cálculos, então. Bom, pessoal, para a gente poder demonstrar os ângulos notáveis, tá, pessoal, de 30 e 60, nós vamos utilizar aqui, tá, pessoal, um triângulo equilátero, tá, pessoal? Lembrando, o que é um triângulo equilátero, pessoal? Um triângulo equilátero é um triângulo, tá, que tem os três lados iguais, ok? Oi? Ah, tá. Então, pessoal, se esse triângulo tem os três lados iguais, nós vamos chamar aqui, então, de A. Eu vou chamar aqui também de lado A e vou também chamar isso aqui de lado A, beleza? Bom, pessoal, nesse triângulo aqui, olha, eu tenho, né, aqui, ó, uma altura, tá, pessoal? Essa altura aqui, né, que não ficou bem assim uma altura, mas tudo bem, acho que dá para entender que é uma altura, né? Nós temos aqui uma altura, tá, pessoal, que nós vamos chamar aqui de H, certo? Temos aqui a altura H, ok? Bom, pessoal, percebam o seguinte, se isso aqui é um triângulo equilátero, os três ângulos deles aqui, né, pessoal, valem 60 graus. Esse ângulo aqui vale 60, esse ângulo aqui também vale 60 graus, correto? E esse ângulo aqui, ó, pessoal, olha, vale 60, né? Mas a altura de um triângulo equilátero também é a bissetriz. E lembrando que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais, congruentes. Então aqui vai ser 30 graus, correto? Beleza, tá, pessoal? Bom, pessoal, e detalhe, a altura de um triângulo equilátero também divide a sua base em duas partes iguais. Então essa parte aqui, pessoal, olha, ela é igual a essa parte. De modo que eu tenho aqui, então, galera, olha, que esse carinha aqui agora é o A dividido por 2, certo? Então o que eu tenho aqui, pessoal? Olha, quero que vocês observem agora esse triângulo aqui. Nesse triângulo, tá, pessoal, que eu vou chamar aqui de triângulo A, B, aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou colocar um ponto D. Então no triângulo, tá, pessoal? Eu quero que vocês olhem agora para o triângulo ABD, certo? Que é esse triângulo aqui, correto? Para o triângulo ABD, pessoal, o que eu tenho então? Eu tenho o H e tenho o Azinho, certo? Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho aqui um lado que vale A, tenho um outro lado que vale A sobre 2 e tenho um lado que vale H. Eu quero colocar tudo em função de A, certo? Então eu vou descobrir quanto é que vale o H em função de A, certo? Para que eu possa descobrir esses valores. Bom, para isso, pessoal, eu vou usar o teorema de Pitágoras, tá? Se vocês prestarem atenção aqui, né, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Olha só o nosso ângulo reto, né? Um triângulo retângulo. Vale aplicar o teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou fazer aqui, ó, hipotenusa, né, pessoal? Esse carinha aqui é a hipotenusa. Né? Então eu vou fazer assim, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que é o A sobre 2, eu vou colocar ao quadrado, mais o outro cateto também ao quadrado, que é o H, certo? H ao quadrado. Pessoal, eu vou colocar tudo isso aqui, ó, no primeiro membro, certo? E já vou fazer os cálculos. Então eu tenho aqui o A ao quadrado sobre 4, mais o H ao quadrado, que é igual a A ao quadrado, certo? Pessoal, vou pegar esse carinha aqui e passar lá para o segundo membro. Então vai ficar assim, olha, H ao quadrado, que é igual a A ao quadrado, menos A ao quadrado sobre 4. Pessoal, percebam que aqui, olha, eu tenho o denominador 1, eu posso tirar agora o meu MMC, né? Então H ao quadrado, pessoal, vai ser igual a... Quem é o MMC de 1 e 4? É 4. 4 dividido para 1, 4. 4 vezes o A ao quadrado, 4A ao quadrado, certo? Menos 4 dividido para 4, 1. E uma vez o A ao quadrado, A ao quadrado, certo? Pessoal, fazendo aqui esses cálculos aqui, né, eu tenho que o H ao quadrado, então vai ser o 3A ao quadrado sobre 4, correto? Pessoal, esse expoente 2, eu posso passar ele para o segundo membro, né, em forma de raiz, não é isso? Então vai ficar assim, ó, H, que é igual a mais ou menos, tá, pessoal? A raiz quadrada
de 3a ao quadrado sobre 4, correto? Pessoal, como a altura ela é uma distância, certo? Isso significa, pessoal, que eu não posso aceitar um valor negativo para a minha distância, certo? Então, quer dizer que o meu h vai ser sempre um valor positivo. Então, aqui, galera, ó, eu vou colocar assim, h vai ser igual a mais. Pessoal, percebam que dá para tirar a raiz quadrada desse a, certo? Então, vejam, pessoal, que aqui, ó, raiz quadrada de a ao quadrado é a. E desse 4 aqui também dá para tirar a raiz quadrada, tá, pessoal? Então dá para a gente colocar aqui, olha, o 2, certo? E o 3 não tem como tirar a raiz quadrada, então vai ficar aqui, ó, pessoal, vezes a raiz quadrada de 3. De forma que nós vamos colocar aqui, então, pessoal, que o h, ele é o a raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Então esse é o valor do h, certo? Bom, pessoal, se a gente sabe que o h é o a raiz de 3, deixa eu escrever isso aqui agora. Ó. Então quer dizer que isso aqui, né, pessoal, o meu h é a mesma coisa que o a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então agora eu já sei disso. Agora eu tenho todos os lados em função de a, certo, pessoal? E agora ficou fácil de calcular, pessoal, quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente de 30 e 45 graus. Tá, pessoal? Deixa eu só puxar aqui para o lado. Vamos precisar só dessa parte aqui, né? Deixa eu mudar de cor aqui agora. Vamos lá. Pessoal, vamos começar pelo 30, tá? Começando aqui então pelos ângulos de 30 graus. Vamos lá. Pessoal, se você quer calcular o seno de 30 graus, vamos lá. Vamos olhar aqui. Onde é que está o seno de 30 graus? Está aqui em cima, esse carinha. Pessoal, o que é o seno mesmo? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos lá. Professor, quem é o cateto oposto a 30? Pessoal, quem é que está oposto a 30? É esse carinha aqui de baixo, é o a sobre 2. Então prestem atenção, pessoal. O a sobre 2, certo? Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui, pessoal? É o a. Pessoal, então vejam bem aqui, olha, o que eu tenho? Eu tenho que o seno de 30 graus, tá, pessoal? Ele vai ser igual ao a dividido por 2. Pessoal, olha, percebam que aqui, olha, eu tenho o denominador 1, divisão de duas frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos colocar aqui o 1 sobre o a, certo? Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho para o lado, tá, pessoal? Para poder ficar tranquilo da gente poder fazer as contas. Então, pessoal, percebam que eu tenho aqui o seguinte, olha, que o seno de 30 graus, tá, pessoal? Se eu simplificar aqui agora esse a com esse a, ficou somente quem ali pra gente, pessoal? Ficou aqui o 1 sobre 2. Pessoal, então vejam que o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Aí você vai e fala assim, professor, eu quero descobrir então quem é o cosseno de 30 graus, não é isso? Vamos colocar aqui, tá, pessoal? Vamos fazer de outra cor aqui também, vamos fazer de roxinho aqui, pessoal. Quem é o cosseno de 30 graus? Vamos lá. Pessoal, o que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Pessoal, tá aqui o ângulo de 30 graus. Quem é o cateto adjacente? É esse carinha aqui, que é a altura, né? Que é o a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, olha só, a raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o a. Pessoal, então percebam que o cosseno de 30 graus vai ser igual. Deixa eu chegar aqui para o lado, tá, galera? Para a gente poder fazer o nosso cálculo com tranquilidade. Então, pessoal, percebam aqui que eu tenho que o a raiz quadrada de 3 dividido por a vezes... lembrando aqui, né, galera, ó, aqui tem o denominador 1, tá? Divisão de duas frações, repete a primeira fração e a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou colocar aqui, olha, pessoal. Opa, eu errei aqui, né, galera? Aqui não é o a, aqui é o 2. Isto. Beleza. E multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre a, correto? E aqui, então, pessoal, eu vou simplificar esse a com esse a. E aí eu vou ter aqui, né, pessoal, que o meu cosseno de 30 graus, tá, galera? Ele vai ser quem? Ele vai ser o raiz quadrada de 3 sobre 2, tá vendo? Beleza. Aí você fala assim, professor, eu quero calcular aqui agora, tá? A tangente de 30. Vamos voltar aqui então, né? Só puxar um pouquinho aqui para o lado, acho que eu puxei demais. Né? Tá aqui. Pessoal, quem é a tangente de 30? Vamos fazer isso aqui de verde, né? Pronto, verde. Tangente de 30 graus, professor. Como é que eu faço isso? Lembrando,
Tá aqui o 30 graus. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá aqui o cateto oposto, tá aqui o adjacente, certo? Então é só você observar ali, né? E colocar esses valores aqui agora, olha. Quem é o cateto oposto? É o A sobre 2. Quem é o cateto adjacente? É o A raiz quadrada de 3 sobre 2 também, certo? Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui para o lado para a gente poder fazer o cálculo com mais tranquilidade, né? Então olha só, galera. Eu tenho aqui então que a tangente de 30 graus, tá, pessoal, vai ser igual a, vamos lá, A sobre 2, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? O 2 vai para cima, o A raiz quadrada de 3 vem para baixo. Pessoal, observem que este A com este A pode ser simplificado, esse 2 com esse 2 pode ser simplificado, não é isso? Sobrou quem pra gente, pessoal? Sobrou aqui assim, ó, tangente de 30 graus vai ser igual a quem, pessoal? A 1 sobre a raiz quadrada de 3. Lembrando, pessoal, que eu não posso deixar uma raiz, né, no denominador, por isso a gente tem que fazer a racionalização, que é multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz. Então eu tenho aqui, pessoal, olha, que a tangente de 30 graus, nesse caso, tá, pessoal, vai ser igual a 1 vezes a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, pessoal, isso vai dar o quê? Raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Então a tangente de 30 é o raiz quadrada de 3 sobre 3. Beleza? Bom, então nós acabamos de entender, né, pessoal, como é que se calcula o seno, cosseno e a tangente de 30. Vamos fazer isso para o 60? Basta nós observarmos agora, tá, pessoal, o ângulo de 60 graus aqui, correto? Se a gente ficar observando o ângulo de 60, a gente consegue chegar no mesmo raciocínio, né, que a gente fez ali anteriormente. Pessoal, então vamos lá. Seno de 60 graus. Gente, quem é o seno de 60 graus? Vamos lá, olhando aqui. Vou pegar o cateto oposto e vou dividir pela hipotenusa. Só que agora o cateto oposto ao seno de 60, pessoal, é o A raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? E a hipotenusa, nesse caso, tá, pessoal, é o A. E o que nós vamos fazer aqui, então, pessoal? O seno de 60 graus vai ser igual. Pessoal, lembrando que aqui, ó, é uma fração com denominador 1, nós vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar aqui A raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1 sobre A, certo? Pessoal, simplificando esse A com esse A, o que nós temos aqui então, pessoal? Nós temos que o seno de 60 graus vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Basicamente o que nós fizemos lá no cosseno de 30, vocês estão lembrados? Beleza. Bom, pessoal, vamos fazer aqui agora, olha, o cosseno de 60 graus, né, pessoal? O que é o cosseno de 60 graus? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente de 60? É o A sobre 2, certo? E quem é a hipotenusa? É o A. Pessoal, se eu pegar aqui então o cosseno de 60 graus, vai ficar aqui o A sobre 2 vezes, lembrando, tá, pessoal, que isso aqui, ó, é uma fração com denominador 1, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá, pessoal? Aí nós temos aqui então esse A com esse A pode ser simplificado, né? E aí eu vou ter aqui então, pessoal, que o cosseno de 60 graus, ele é 1 sobre 2, beleza? E aí, pessoal, a tangente, né? A tangente de 60 graus vai ser igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto, pessoal? É o A raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido pelo cateto adjacente, que é o A sobre 2. Então, pessoal, vejam que a tangente de 60 graus vai ser igual. Repete a primeira fração, né, galera? E multiplica pelo inverso da segunda. Nós temos aqui, certo? 2 sobre A. E aí eu posso, então, simplificar esse A com esse A, esse 2 com esse 2. E aí percebam, tá, galera, que a tangente de 60 graus é somente o raiz quadrada de 3. Beleza, pessoal? Então, com esse cálculo aqui, pessoal, a gente fecha, né, os ângulos notáveis de 30 e 60. Beleza?